uma grande batalha hoje travada no Maracanã entre Botafogo e Flamengo, o jogo terminou em 0 a 0. Mas por que o Botafogo não conseguiu vencer o Flamengo? Porque o Flamengo não conseguiu vencer o Botafogo? Porque esse jogo foi amarrado, assim podemos dizer, com poucas chances claras de gol. E já te adianto que se tivesse que sair um vencedor no jogo de hoje, seria o Botafogo. Mas por conta desse detalhe que eu vou te mostrar agora, o Botafogo acabou não conseguindo sair vencedor do Maracanã. O Botafogo fez um jogo bem estratégico, o time se esforçou demais, cada jogador cumpriu muito bem a sua função tática. Hoje, tanto o Botafogo quanto o Flamengo sofreram com falta dos seus principais jogadores criativos. O Botafogo perdeu o Arthur de última hora, já estava sem o Savarino. O Botafogo tem o Santiago Rodrigues também que está voltando de lesão, que não está inteiro fisicamente. Então hoje o Botafogo teve a carência de um meia mais armador. E o que fez o técnico Renato Paiva? Colocou o Alan como esse jogador para fechar a linha de 4 do Botafogo pelo lado direito. E quem fazia era o Arthur nos últimos jogos. Só que são jogadores de características completamente diferentes. O Alan é um volante, o Arthur é mais um meia atacante, então são jogadores bem diferentes. Os dois times vieram espelhados em um 4-4-2, tanto o Botafogo quanto o Flamengo vieram com a dupla de ataque, o Botafogo com o Igor Jesus, Juan Cruz, e o Flamengo com a dupla de ataque com Bruno Henrique e Pedro, sendo que o Pedro era o jogador mais fixo no ataque do Flamengo e o Bruno Henrique tinha bastante liberdade para flutuar pelo campo. Pelo lado do Botafogo tínhamos dois jogadores de mais mobilidade, tanto o Juan Cruz quanto o Igor Jesus, e o jogo começou com o Flamengo pressionando bastante o Botafogo. O Botafogo ficou sem saída no início do jogo, demorando a entender como faria para ter também a posse de bola, e o Flamengo faz isso muito bem, encurrala o seu adversário marcando pressão, tirando o espaço dos jogadores do Botafogo e também tirando as boas opções de passe, muitas vezes forçando o Botafogo a erros básicos, e o Botafogo não fez um grande início de partida. Parecia que o Flamengo levaria vantagem porque tinha mais a posse de bola, porque conseguia se manter mais no campo de ataque, perdia a bola, pressionava muito rápido e já recuperava ela, só que era uma posse de bola do Flamengo, era uma pressão do Flamengo nada efetiva. O Botafogo formava aqui suas duas linhas de 4 para proteger a sua área e estava conseguindo proteger muito bem. O Flamengo não estava obtendo vantagem nos duelos 1 contra 1, Cebolinha contra o Vitinho estava fazendo uma boa marcação. Pelo outro lado, o Luiz Araújo saía muito aqui, né, para fechar por dentro e entregava esse corredor para o Wesley, que também não conseguiu obter praticamente nenhuma vantagem em cima do Alex Telles ou em cima do Cuiabano. Então o Botafogo estava fechando bem os espaços, só que não estava conseguindo sair em jogadas de contra-ataque. E foi assim mais ou menos ali até os 25 minutos do primeiro tempo. Depois o time do Botafogo foi se soltando um pouco mais. E o que eu percebi era que quando o Botafogo tinha posse de bola, fazia algo parecido com o que o Flamengo fazia, só que o Botafogo fazia tendo mais liberdade, mais campo pela frente, porque o Flamengo não estava tendo mais aquela marcação-pressão. Então o Vitinho estava escapando livre aqui pelo corredor pela direita e o Alan vinha jogar por dentro, ou um pouquinho mais à frente algumas vezes, ou até mesmo às vezes ele abaixava aqui um pouquinho mais e dava mais liberdade para o Marlon Freitas e para o Gregory irem para o campo de ataque, já que são três jogadores teoricamente de boa qualidade técnica. Então aconteciam essas inversões durante a partida e o Botafogo tinha uma certa superioridade numérica no meio de campo quando tinha posse de bola, por isso o Botafogo conseguia criar algumas situações. E qual era a ideia do Botafogo? Colocar o Cuiabano aqui nessa última linha, adiantava também em alguns momentos aqui o Alex Telles para ser uma opção pelo corredor, e tinha muita inversão de bola para encontrar o Vitinho por esse lado em situação de mano a mano com o Alexandro, e aí o Vitinho podia obter a vantagem por meio de um cruzamento para dentro da área, ou cortar para dentro também, buscar o cruzamento, ou então o Botafogo tentar triangular as jogadas. Só que o Botafogo fez pouco isso no primeiro tempo, mas quando o Botafogo foi ao campo de ataque, todas as vezes que foi ao campo de ataque conseguiu ser perigoso, com destaque para o cruzamento do Alex Telles, que pegou o Igor Jesus de frente e, cara, por muito pouco não saiu o gol do Botafogo naquele lance. Se o Igor Jesus consegue dar direção naquela bola, provavelmente sairia o gol do Botafogo. Então o Botafogo não sofreu tanto na primeira etapa, tanto que a única chance de perigo que o Flamengo teve no primeiro tempo foi de um erro do próprio Botafogo. O Jair acabou errando tecnicamente, aí tem um chute do Luiz Araújo aqui que o John faz uma grande defesa. Mas tanto o David Ricardo quanto o Jair, Vitinho, Alex Telles, o Gregory, o Alan, o Marlon Freitas, o Cuiabano estavam fechando muito bem na marcação e não dando espaços ao time do Flamengo. Então o Flamengo até conseguia, teoricamente, às vezes escapar para o campo de ataque, mas esbarrava nas boas linhas de marcação do time do Botafogo.
Então foi um primeiro tempo amarrado, o Flamengo teve uma grande chance com o Luiz Araújo, o Botafogo teve uma chance com o Igor Jesus, teve também mais algumas possibilidades de perigo. O Botafogo sempre quando escapava para o campo de ataque pela qualidade técnica dos seus jogadores e também pela organização ofensiva, conseguia ser perigoso contra o time do Flamengo. Já na segunda etapa o Flamengo até conseguiu encontrar alguns espaços aqui nas costas do Jair e do Vitinho. Essa bola estava entrando aqui nesse corredor e aí, por exemplo, o Bruno Henrique tinha alguns espaços, atacando aqui esse espaço no vazio e recebendo essa bola de frente. A gente também teve o Cebolinha tentando entrar nesse espaço, mas o Botafogo depois controlou e o Botafogo continuou no mesmo ritmo na segunda etapa. A diferença é que o Flamengo foi se cansando cada vez mais e esses 3 jogadores aqui para mim foram essenciais no time do Botafogo: o Alan, o Marlon Freitas, o Alan e o Gregory, para o controle de jogo do Botafogo no segundo tempo ser maior do que o do Flamengo. Chegou um certo momento do segundo tempo que o Botafogo tinha mais a posse de bola, se mantinha mais no campo de ataque e foi mais perigoso. Teve assim uma grande oportunidade que o Rossi faz uma defesaça de um chute do Marlon Freitas que aparece livre na entrada da área para bater essa bola. Foi muito daquilo que eu falei. Ele sabia que tinha uma certa cobertura do Alan, sabia que tinha uma certa cobertura aqui do Gregory para se o Botafogo perdesse a bola tentasse pressionar rápido ou então parar uma jogada de contra-ataque com falta para não deixar o Flamengo crescer na partida. E nesse momento também em sequência o Botafogo vai ter uma oportunidade com o David Ricardo de cabeça. Então o Botafogo foi mais perigoso do que o Flamengo em situações realmente claras de gol, em situações que geraram perigo ao gol do Rossi. E se o Botafogo tivesse um pouquinho mais de capricho, tanto no último passe quanto na finalização, e também não tivesse uma noite inspirada do Rossi defendendo as bolas, o Botafogo poderia ter saído vencedor do Maracanã. A marcação do Botafogo muitas das vezes não era em um bloco alto, não era uma marcação-pressão, diferente do Flamengo, né? O Botafogo fazia uma marcação mais encaixada, o Rossi muitas vezes ficava como esse homem livre para tentar fazer os lançamentos do Flamengo, até entraram alguns no primeiro tempo, mas no segundo tempo nenhum deles conseguiu entrar, porque os zagueiros do Botafogo estavam vencendo os duelos, David Ricardo, Jair, o próprio Vitinho, o Alex Telles, então essa bola batia, mas voltava, já que os defensores do Botafogo conseguiam vencer esses duelos, aí o Rossi até acabou ficando um pouco inseguro na hora de lançar e errando lançamentos bobos. No final das contas foi um jogo equilibrado, mas que se tivesse que sair um vencedor, eu acredito que poderia ter sido o Botafogo pela estratégia que o time adotou durante a partida. Assim foi Botafogo versus Flamengo. Botafogo começou com um pouco de dificuldade para sair do campo de defesa, mas mesmo assim o Botafogo se comportou bem diante dessa pressão do Flamengo, Botafogo marcando bem, vencendo os duelos ali em situações de 1 contra 1. E com o passar do tempo, o Botafogo foi se assentando na partida. Essa bola foi de um lançamento do Rossi, como eu havia explicado para vocês. Mas eu também expliquei que o Vitinho estava levando a melhor nesses duelos. Então, por mais que o Flamengo conseguisse obter uma superioridade, porque o Rossi sobrava como esse homem livre na construção de jogo do Flamengo, já que o Botafogo não tem como pressionar ele, né? Não teria como pressionar, senão abriria outra linha de passe para ele fazer um passe mais curto, deixava para o Rossi. E esse foi um dos únicos, né, lançamentos do Flamengo que entrou na partida. E o Botafogo tinha essa certa liberdade aqui quando ficava mais com a posse de bola e quando conseguia pisar no campo de ataque, né? Para finalizar a jogada, você vê que o Alex Telles tem muito espaço para ajeitar o corpo, perfilar o corpo e bater essa bola no gol, mas acabou subindo demais, né? Não teve o endereço. Ele marcou um golaço contra o Internacional, então ele estava confiante para fazer essa finalização. Tentativa de jogada do Alexandre, o Vitinho fez a falta. O Flamengo subia bem os seus laterais, né? Por um lado o Alexandre, pelo outro lado o Wesley. Mas o Botafogo se comportou bem o momento todo, até porque o Botafogo pelo lado direito tinha um volante ali marcando, né? De origem, que é o Alan. Então era difícil de você bater o Alan nesses duelos, tu vê? Ele faz a travada no Everton Cebolinha. E acaba até ficando com tiro de meta. Mas não foi o primeiro tempo, né? Não foi o jogo mais vistoso para quem gosta de um futebol também jogado assim. O Jair acaba se atrapalhando nessa jogada. E aí foi a grande chance do Flamengo no jogo. Mas o John tava lá para fazer uma grande defesa. O Flamengo pressiona, fica com posse de bola. Grande chance do Botafogo com o Cuiabano, né? Que bate uma rosca na bola. Ela vai fugindo do Rossi. E por pouco ela até poderia ter chegado pro Vitinho no segundo pau. Tinha alguns jogadores ali do Botafogo fechando na segunda trave. E como jogou bola hoje o David Ricardo. Jogou muito, muito, muito. Já fez um bom jogo, tudo mais. Ganhou duelos importantes. Também deu aquele mole, né? Mas o David Ricardo fez um jogo excelente. Ganhando todas.
Aquele posicionamento do Vitinho que eu falei, né? O Alan sai daquela posição, entrega o corredor pro Vitinho, bater frente a frente com o Alexandre. E o Vitinho pega esse lançamento, essa bola invertida pelo Marlon Freitas. Ele chega aqui tentando cruzar pro Juan Cruz, que acaba finalizando mal, né? Essa bola vai por cima do gol, o Juan Cruz pegou mal. E aí que eu falo desse acabamento melhor do time do Botafogo. Porque se você acaba melhor essa jogada, se você finaliza ela melhor, pelo menos bota na direção do gol, você já obriga o goleiro adversário a fazer uma grande defesa. Mais uma vez, David Ricardo providencial, muito bem. O Pedro não se criou no jogo em momento algum, ficou encaixotado o Pedro na marcação do David Ricardo, principalmente, que batia mais de frente com ele. David Ricardo ganhou todos os duelos. Você nem lembra o nome do Pedro e é a grande chance que eu falei pra vocês do Botafogo no primeiro tempo, porque o Igor Jesus, ele cabeceia livre, cara. E ele é um bom cabeceador. Não é comum o Igor Jesus cabecear essa bola e ela não ir na direção do gol. Baita cruzamento do Alex Telles. Que bola do Alex Telles. E aí o Igor Jesus cabeceia essa bola que vai por cima do gol. Grande chance que teve o Botafogo. Então as duas melhores... Então no primeiro tempo, duas grandes chances pro Botafogo. Uma chance ali pro Flamengo, né? O Botafogo era muito perigoso quando ia ao campo de ataque. O Flamengo também perdeu demais o meio de campo quando saiu o De La Cruz lesionado. Não tinha um jogador no banco com as mesmas características. Então ele tentou improvisar o Léo Ortiz, depois tentou improvisar o Varela, mas nenhum deles conseguiu dar a mesma constância. Chance aí perdida pelo Everton Araújo, jogada de escanteio. O Flamengo é muito forte nessa jogada de escanteio e eu chamo a atenção para o que eu já pontuo há muito tempo. O Botafogo precisa melhorar essa marcação de jogada de escanteio, jogada de bola aérea, cara. O Botafogo marca mal esse tipo de jogada. Aquelas escapadas que eu falei para vocês, né? Do Bruno Henrique, entre o Jair ali e o Vitinho. E também aqui foi, nesse caso, o Luiz Araújo, que saiu lá da outra ponta para fazer essa infiltração, fazer essa ruptura na última linha do Botafogo, mas o John estava esperto, viu que ia ficar no meio do caminho, acabou bloqueando o cruzamento. E aí o Flamengo, mais uma vez, de cabeça, é muito forte o jogo aéreo do Flamengo, nessa jogada de escanteio. Os zagueiros do Flamengo costumam ganhar essas bolas, mas não gerou grande perigo, essa daí acabou indo para cima, né, do Léo Ortiz. Pedro tentando dar um lençol ali no Gregory. O Gregory falou: aqui não, Pedro. Em outro lugar, talvez. Aqui não, aqui não. Essa bola aí do Luiz Araújo que passou por cima do gol. E aí vem as mexidas do banco do Flamengo que acabaram não surtindo tanto efeito, né? O Juninho entra no lugar do Pedro, um atacante de velocidade, mas não conseguiu gerar perigo a defesa do Botafogo, até pressiona mais, mas não gerou perigo. Olha essa chance do Botafogo com o Marlon Freitas, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara, que defesaça do Rossi, né? O Marlon chapou bem essa bola. O Rossi fez uma defesa assim. O Cuiabano aproveitando essa jogada, o Botafogo atacando com muita gente pisando na área. Você vê o Alan pisando na área, você vê o Cuiabano também ali mais à frente. Jair cabeceia por pouco. O Rossi não deixa essa bola escapar. Olha aí. Mais uma jogada de escanteio do David Ricardo. Essa jogada é treinada pelo Botafogo. Esse escanteio ofensivo, um dos zagueiros aparecendo na primeira trave. Essa bola vem com velocidade do Alex Telles. Esse desvio para tentar ir na direção do gol. Porque se ela vai, ela pega muita velocidade, né? E é muito rápido, surpreende o goleiro adversário. Então o Botafogo teve essas boas oportunidades no segundo tempo. Esse lance aí do Nathan Fernandes que entrou no jogo. Tava driblando bem, mas depois acabou se enrolando ali com a bola. Nathan Fernandes entrou primeiro como um segundo atacante. Depois já no finalzinho ele foi jogar um pouquinho mais aberto pela ponta, com o Santos vindo para segundo atacante. E foi isso o jogo, sem grandes emoções. Não foi aquele jogaço, né? Nossa, de grandes oportunidades. Mas como eu falei para vocês, eu ainda acho que aí foi mais a falta do Wesley em cima do Cuiabá. Eu ainda acho que o Botafogo foi mais perigoso do que o Flamengo, mais contundente quando foi ao ataque, por mais que tenha ficado menos com posse de bola em grande parte do jogo. Mas é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu ficando nessa. Abração do Francesco, nós. Fui!